Olá, caros alunos, dando continuação ao nosso estudo de Química, hoje iremos falar de mol. O estudo de mol, que nós vamos desenvolver nesta videoaula, mas o vídeo anterior, que já foi postado no canal sobre massa atômica, molar e molecular, esses dois conteúdos são a base para a compreensão do estudo da estequiometria. Muito importante para quem quer desenvolver conhecimentos em química e para quem quer fazer um bom Enem. Então, quem tem dúvida, dá uma olhada lá no canal sobre massa atômica molar e molecular. E agora iremos desenvolver o estudo sobre mol. Tudo bem? Espero que todos saiamos felizes dessa aula de hoje. Mas, para que serve, o que é, onde usar essa coisa chamada mol? Tudo bem. A humanidade, à medida que foi se desenvolvendo, a sociedade, à medida que foi se desenvolvendo, contar era fundamental. Ter um padrão numérico era fundamental. Então, os padrões numéricos, padrões de contagem foram desenvolvendo à medida que a sociedade ou humanidade foi se desenvolvendo, não é isso? Então, se eu perguntar para todos o que é o par, todos responderão aí do outro lado. Ah, Mardônio, o par são dois. Isto é padronizado, isso já é convencional na sociedade. O par, quanto? 2. A dúzia? Ah, a dúzia é 12. E a dezena? Ah, essa aqui é fácil, a dezena é 10. E o cento? E o milheiro? O milheiro, o milheiro são 1000. Então, o que eu acabei de falar para vocês, moçada, par, dúzia, dezena, centena, milhar, isso é convencional, é um padrão convencional numérico. Serve para quê? Serve para medir, serve para contar. O mol também é um padrão numérico que serve também para medir e para contar. Só que o mol é um padrão numérico para medir e contar só na química. Unidade química padrão na química usada para medir porção de matéria. Ah, Mardônio, porção de matéria. Aprendi isso lá no primeiro ano, que a matéria ocupa um local, um lugar no espaço. E essa matéria que eu estou falando aqui, ela é invisível. Ela é uma entidade. Por que a gente fala que ela é invisível? Por que a gente chama de entidades químicas? Pelo seu tamanho. Tem assim um sopro. É como se fosse um espírito. E como medir uma coisa tão pequena, tão pequena? Aí a química veio com esse padrão de medida, que é aceito pelo Sistema Internacional de Medida, conhecida por mol. É uma porção de matéria. É uma porção. Como porção também é o que a humanidade convencionou a chamar. Quando eu pego esse pacotinho, essa porção
de chamequinho, vou fazer aqui a propaganda também, nós temos aqui 100 unidades, 100 unidades. Mas nesse pacote tem uma porção, uma centena de papéis, que foi resumido dentro desse pacotinho aqui com 100 unidades. Tudo bem? Qual o melhor modo de contar? Um papel, 2 papéis, 3 papéis, 4 papéis, ou até chegar a 1000 papéis. A sociedade precisa ter rapidez. Por isso, essas convenções padronizadas. Se você chega para comprar banana, você pode até comprar banana por unidade. Você chega no supermercado e compra por unidade. Mas imagina um vendedor de banana chega numa Ceasa aí da vida. Ele vai comprar por unidade ou ele vai comprar por porção, que a gente convencionou a chamar de penca de banana. A penca de banana é um monte de banana. Aí o cara diz, 20 bananas é numa penca ali, a penca vale tantos de reais. Tudo bem? Quando uma coisa está super bagunçada em qualquer canto, quando uma coisa é muito bagunçada, a sociedade convenceu chamar essa bagunça de ali está acontecendo um tremendo saco de gato. O que é saco de gato? É um monte de gato junto fazendo uma doideira. Saco de gato também é um padrão social que a humanidade está dando uma contagem para uma coisa muito bagunçada. Bagunçada não, mas uma coisa muito complexa. Porque nada na natureza é bagunçado, né? Então, penca de banana, um saco de gato. Quem foi que não ouviu alguém dizer? Pega ali para mim aquele mói de chave. Mói. O que é um mói, popularmente, ou um molho de chaves? Dificilmente a gente vê alguém falar em molho de chave. Molho não, a gente chama mói. O que é um mói de chave? É uma pencuna de chave com um monte de chave. Mas há um padrão, o mói, uma quantidade. Tudo bem, moçada? Estão me entendendo aí do outro lado? Quem não estiver entendendo, levanta a mão. Creio que ninguém levantou a mão, porque todos estão entendendo nesse momento. Vou dizer uma coisa para vocês. Quem é nordestino, quem é cearense, e o cearense é bem gaiato, ele convencionou chamar uma pessoa que a mulher dá muitas saídas. Aqui no Ceará, a gente diz que essa pessoa está com um mói de chifre. O que é um mói de chifre, moçada, aqui no Ceará? É um cara que tem bastante chifre, é o nosso chifrudão. Um mói de chifre é um padrão conceitual da sociedade para um cara que é muito corno. Mas é um padrão. Então, pessoal, eu falei de pá. O cara que é chifrudão, ele não é só um pá. Ele é um montão, ele é um mói. Então, o pá, a dúzia, a dezena, a centena, a milhar, o mói de chifre, o mói de chave, a penca de banana, são padrões conceituais. Mardônio, eu estou interessado no mol. E, na verdade, o que é o mol? É um padrão internacional de medir, que só é usado na química. Para medir quem? Entidades químicas. E quem são as entidades químicas? Entidades químicas são matérias. Você pode medir uma coisa invisível como íons. Você pode medir uma coisa invisível como elétrons. Você pode medir uma coisa invisível como moléculas. Então, moléculas, átomos, elétrons, íons são entidades químicas que, mesmo sendo invisível, a
química, no seu sistema internacional de medida, padronizou. Então o mol tem um número. Olhem aqui, gente. O mol tem um número. O número foi dado de acordo com um cara que anteriormente estudou isso, mas a gente não vai falar da biografia desse cara aqui, não. Amedeu Avogadro. Quem quiser, vai lá na internet, tenta dar uma pesquisada sobre esse cara, que ele nos deu uma constante. Essa constante é o padrão do mol. Que constante é essa? Constante de Avogadro. Constante de Amedeu Avogadro. Ele, nessa constante, ele convencionou o mol como uma unidade de medida padrão palpável. Isto é, ela tem um número que, mesmo sendo para calcular a entidade química, essas entidades com esse padrão passam a ficar visíveis. Você sai do imponderável para o ponderável. Você sai do microscópico para o macro. Isto é, você consegue medir o invisível. A química consegue medir até o potencial de um espírito. Estou brincando. Só porque ela é uma das grandes ciências. Então, quando eu convenciono a partir da constante de Avogadro, eu estou dando um número. 6,02 no 10 a 23. Esse é o número padronizado pelos químicos para medir entidades químicas. Que você no cálculo pode tirar o 0,2 e colocar só 6 multiplicado no 10 elevado a 23. Então, este é o número que nós vamos trabalhar na aula de hoje, nos exercícios. E quando a gente estiver conversando nos chats aí da vida, vocês vão dizer se tem alguma dúvida, aí eu virei com uma outra aula para reforçar. Mas saibam, o mol como unidade química padrão usada para medir porção de matéria, elétron, íons, molécula, ela tem um número, ela é padronizada, ela é reconhecida pelo Sistema Internacional de Medida. Claro, reforçando, eu estou reforçando bem, usado na química, você não vai medir um caminhão em mol. Certo? Você não vai medir um caminhão em mol, você não vai medir um navio em mol. Isso aqui é usado na química. É usada para coisas que é tão pequena, que é uma entidade. É invisível. Ok? Então, ó, constante de Avogadro. Esse número aqui é um número matemático. Estou gostando, está entrando na matemática. Eu estou saindo do imponderável para o ponderável. Vocês percebem? E o que significa 6,02 no 10 a 23? Olhem para cá, gente. Olhem para cá. Alguém assombrou-se? Alguém tem essa quantidade de dinheiro em casa? Alguém tem essa quantidade de ovos aqui guardada na geladeira? Tem não. Olha, eu estou falando desse número aqui, ó, gente. 602 milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão, septilhão. Então a gente tem um enorme número que é impossível alguém ter essa quantidade de dinheiro em casa, é impossível alguém ganhar na loteria uma quantidade de dinheiro dessa. Número enorme, mas por que tão enorme? Por causa da imponderabilidade da natureza do que nós vamos contar, que são as entidades íons, elétrons e molécula. Ok? Se eu disser para vocês, lá na tabela periódica, ó, você vai na tabela periódica e você tem uma unidade ou um mol de sódio. Lá na tabela periódica vale quanto?
Você não consegue ver sódio em canto nenhum. Por isso que eu já falei para vocês. O nosso vídeo anterior de massa molar e molecular e atômica é preciso para também entender mol e lá na frente entender estequiometria. Vai à tabela periódica e vê que o sódio, ele tem uma constante nos dada já lá na tabela periódica, 23 gramas. E se você quiser, você pode medir o invisível. Você pode medir esse átomo aqui de sódio. Quanto é que ele pesa, Mardônio? 23 gramas. E como é um mol, você pode dizer que um mol de sódio que pesa 23 gramas em massa, ele pesa 6,02 no 10 a 23 átomos. Aliás, átomos não, ele pesa na verdade 23 gramas e ele pesa 6,02 no 10 a 23. Um mol desse átomo aqui tem um peso, certo? Se a gente olhar um mol de cloro, você também não consegue ver este átomo, mas você sabe que ele tem um peso. Eu posso pesar o imponderável, isto é, um mol ele tem um peso 6,02 no 10 a 23. Se olha um mol de carbono, eu não consigo ver, mas eu consigo na tabela periódica ter essa constante, 12 gramas. E se é um mol, 12 gramas, ele é esses 602 sextilhões, septilhões de átomos. Um mol da molécula de água, 18 gramas. Ah, Mardônio, por que é 18? Não estou entendendo. Você vai na tabela periódica e sabe que o oxigênio é 16, que o hidrogênio é 1, 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Ele pesa 18 gramas. E como ele pesa 18 gramas, eu posso fazer uma relação. Um mol que pesa 18 gramas é igual a 6,02 no 10 a 23. Então você pode pegar o imponderável, o invisível, a entidade química e pesar, e medir e fazer reação química. Olha como é lindo, olha como isso é revolucionário. Pegar o que você não enxerga e daí você fazer uma reação química e dizer, aquilo que eu não enxergo, ele pesa tantos gramas, ele tem tantos mols. Cloreto de sódio, se eu for na tabela periódica, eu sei que ele pesa 35,5, né? Deixa eu colocar aqui o 5, mais o sódio que pesa 23. Junta, somos 2 e eu tenho 58,5 de massa. Como eu estou botando aqui um mol, se eu quiser, um mol ele tem um peso, 58,5. Se eu colocar aqui 2 mols, eu tenho 2 que multiplica 58,5, 10, 500 milhões desta substância aqui eu consigo medir. Ok? Eu consigo medir o que tem aqui de massa, C6H12, ou seja, nesta molécula de glicose. Eu consigo medir. Eu vou na tabela periódica, 6 que multiplica 12, mais 12 que multiplica 1, mais 6 que multiplica 16. O valor da molécula em peso de glicose, em grama por mol, é 180 gramas por mol. E um mol dela vale 180 gramas. Eu consigo medir em uma balança de precisão no laboratório e fazer uma reação com qualquer substância química. Ah, Mardônio, tu fala prova então. Eu vou provar aqui para vocês. Não tenho uma balança de precisão aqui na minha mão. Mas eu tenho aqui um vidrinho de relógio. Todos estão vendo? E eu tenho aqui açúcar. Como é que eu sei quantos mols de açúcar tem aqui?
Qual é o peso dessa colherzinha de açúcar? Eu vou colocando aqui e a balança de precisão vai dizendo 1 grama, 2 gramas, 3 gramas. Quando chegar em 180 gramas por mol, o que é que eu tenho? Uma massa ponderável dos átomos, da molécula de glicose que tem aqui. Então eu consigo medir, e as reações químicas pedem para você quantifique as coisas para ter uma qualidade. Então você mede as coisas nas balanças de precisão no laboratório. Então, aqui, quando chegar em 180 gramas, eu tenho mol. Ah, mas eu quero uma reação com 3 mols. Então tu vai multiplicar, tu vai somar 180 com mais 180 com mais 180. Mas aí eu quero meio mol. Quanto é meio mol de 180? 9 não são 18, mas aí eu quero 1/3, eu quero 1/5. Então, no laboratório, numa balança de precisão, tu mede as coisas e tu faz tua reação química, ela acontece. Se você for um monitor de laboratório, você entrega ao professor, e se você for um aluno, você faz as suas reações químicas. E se você for um professor, você faz a química acontecer. Você faz ela se tornar real. Vocês vão responder minha outra pergunta agora. Como é, isso aqui é sal, NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. Como é que eu consigo ponderar esse sal de cozinha no laboratório? Ah, eu quero 5 mols. Sal de cozinha, NaCl. Eu já disse para vocês que eu vou colocando na balança de precisão. Quando chegar em quanto eu tenho mol? 58,5. Mas eu não quero 1 mol, eu quero só meio mol. 58,5 dividido por 2. Ah, eu quero só 1/3. Vai trabalhando na balança de precisão, porque você tem uma ponderabilidade. Você tem o mol com um número nos dado pela constante de Avogadro. E por aí vai, moçada. Você consegue medir as coisas que ninguém está enxergando. Você está enxergando aqui essa porção, mas na química não vale você trabalhar com uma porção sem estar medida, senão as reações não vão ter quantificação e vai dar problema na qualificação da reação. Imagina você trabalhar no laboratório e fazer as coisas sem estar medindo, sem estar contando. Você vai fazer tudo errado, vai gastar muito reagente e no final o teu patrão ainda vai colocar você para fora do laboratório ou para fora da empresa, porque você não está entrando no padrão numérico de medir na química, certo? E dá muito problema, problemas sérios, ok? Então, moçada, são essas coisas que você tem que entender. Mol é uma medida precisa usada na química. Serve para quê? Serve para calcular, serve para contar, serve para medir as entidades químicas que estão numa reação qualquer. Quantos átomos eu tenho? Eu posso medir. Vou falar isso para vocês depois. Quantos íons eu tenho? Eu posso medir. Quantos elétrons eu tenho? Eu posso medir. Quantas moléculas eu tenho em um copo com água? Eu posso medir quantas moléculas de água existem em um copo de água. Quantos átomos de hidrogênio existem em um copo com água? Quantos átomos de oxigênio eu posso medir em um copo de água? Eu posso medir até a massa d'água do mar. Quantos hidrogênios tem no mar? Quantos oxigênios tem no mar? Graças a quem? Graças a essa ciência tão maravilhosa chamada química, que faz o imponderável ficar ponderável. Na outra tela, no outro quadro, vou resolver umas questõezinhas aqui para vocês perceberem como tudo isso é muito fácil. Já já volto. É Pai Bola. Um abraço, beijo no coração. Nos encontramos no chat, ok? Tchau.